Fala, concurseiro, tranquilo? Seguinte, no vídeo de hoje vamos bater um papo sobre geopolítica. Vamos falar sobre a geopolítica do sul da Ásia, principalmente aqueles territórios do Paquistão, da Índia e de Bangladesh também. Um pouco sobre o conflito da região da Caxemira e também fazer algumas pontuações sobre um conteúdo muito interessante que eu estudei hoje e que tem a ver com a questão da Índia e da China também. Então fica comigo até o final do vídeo para você ficar por dentro desse conteúdo. Para a gente falar um pouco sobre geopolítica, é interessante a gente falar um pouco sobre história também. A região do sul da Ásia, principalmente Paquistão, Bangladesh e Índia, elas eram colônias britânicas, então você tinha a Índia britânica, tudo isso era um território unificado. E você vai ter esse território passando por guerras de independência, daí você vai ter a divisão entre Paquistão, Índia e Bangladesh. Essa população, ela originalmente estava inteira, misturada. Só que com as divisões, você vai ter uma tendência das populações com fatores em comum elas se reunirem em uma área. E uma coisa que vai predominar nesse quesito é a religião. Por exemplo, as pessoas que eram islâmicas, muçulmanas, elas vão para o Paquistão. Enquanto as pessoas que seguem o hinduísmo, elas vão tender a vir para a Índia. Tanto é que na Índia a religião com maior número de adeptos é o hinduísmo, certo? Há um aspecto cultural na população da Índia que ele é um certo contraste desse país, que é o sistema de castas. Basicamente isso é um aspecto cultural da cultura indiana, onde você vai ter uma hierarquização da sociedade que ocorre desde o nascimento, entende? Você tem os Brahmas, que eles são tipo os sacerdotes, o topo do topo da sociedade. Os Kshatriyas, que seriam os guerreiros, ou no caso os militares de alta patente ou coisa do tipo. Você vai ter os Vaisyas, que são basicamente os comerciantes. Você vai ter os Sudras, que eles são tipo servos. Eles estão muito, muito, muito abaixo nessa hierarquização. E você vai ter os párias, que eles são tipo o canto do canto, sabe? Eles são a margem da sociedade, por assim dizer. São marginalizados, assim. Então você tem essa forte presença dessa hierarquização e não é uma coisa oficial. Você não tem isso na instituição, assim, na Constituição indiana, algo do tipo. É uma coisa da população. Tanto é que teve algum movimento para tentar acalmar isso, dar um stop, mas a população tendeu a continuar com isso, entende? Então, um aspecto da cultura indiana, essa hierarquização em castas. Falando um pouco sobre a geografia do local, há 3 aspectos importantes. No caso, a gente pode perceber a presença de uma cadeia montanhosa, que é a Cordilheira do Himalaia, e que é um lugar onde você vai ter a presença de um conflito bem polêmico, que é a área da Caxemira. Eu vou falar sobre isso posteriormente. Você tem os rios. A hidrografia da região ela é muito importante porque você vai ter a presença de 2 principais rios, o rio Ganges e o rio Hindu, e vão acabar gerando uma certa polêmica porque vai ter uma questão numa barragem que a Índia vai construir. Bangladesh não vai gostar muito, mas não vai ter o que fazer. Eu vou falar sobre isso também. E também a gente tem o clima de monções. O que é esse clima? Tipo um sistema de massas de ar periódicas, entende? Então você vai ter um clima bem úmido, certo? E quente também, devido a esse sistema de monções, correto? Falando agora sobre aspectos econômicos, a região, eu vou dar um destaque bem expressivo para a Índia, até porque na região a Índia é a mais assim movimentada, por assim dizer, certo? A Índia ela se destaca principalmente no setor terciário do comércio. E além disso, uma coisa muito interessante é que a Índia ela tem uma produção própria de filmes, entende? É o que a gente chama de Bollywood.
E isso é interessante porque a captação total de dinheiro, assim, de recursos monetários que essa Bollywood trouxe, ela consegue ser maior que a de Hollywood, entende? Isso, se eu não me engano, eu vi no livro do Demetrio Magnoli e eu achei muito interessante isso, certo? Outra coisa importante de pontuar é a questão do comércio no setor primário, certo? Antigamente, a Índia ela passou por uma reforma agrária. A população sempre foi uma população voltada para o plantio, muito do arroz, só que não dava para abastecer completamente a população, entende? O que aconteceu? A Índia, com parceria com a Inglaterra, ela sofreu uma reforma agrária e houve um investimento em um novo tipo de arroz chamado IR8. Esse é um arroz que, por ele ter algumas propriedades especiais, ele cresce mais rápido ou seja, você vai ter o abastecimento mais rápido da população. Só que, ao invés disso diminuir a fome no país, isso aumentou a fome, porque não são todos os agricultores que teriam acesso a esse arroz, entende? Então, o pequeno agricultor, o cara que tem uma plantação para a família, ele não vai ter acesso a isso. Então, você vai ter uma concentração das terras muito expressiva, muito forte na Índia. E isso vai agravar ainda mais a subnutrição do continente, do país. Perdão. E isso vai, apesar de ter fundamentos, boas intenções, isso vai aumentar ainda mais a desigualdade dentro do país. Falando um pouco sobre conflitos na região, a gente pode pontuar dois. Um conflito hidrográfico entre Índia e Bangladesh e um conflito entre Índia, China e Paquistão pelo território da Caxemira. Eu vou deixar algumas imagens aqui sobre esses conflitos. Basicamente, o conflito entre a Índia e Paquistão, e Bangladesh, ele ocorre por causa de uma decisão do governo indiano. Eles decidiram construir, se eu não me engano, no rio Ganges, uma hidrelétrica, certo? Só que esse rio ele também abastece Bangladesh, entende? Então, com a construção desse rio, o fluxo dessa represa, dessa hidrelétrica, o fluxo de água que vai para Bangladesh ele diminuiu muito e isso desagradou o governo. Só que isso é uma questão sensível porque Bangladesh não tem muito como contrariar isso, entende? A força militar de Bangladesh ela é inferior à da Índia. Então fica muito naquela de não faz isso não, entende? Então é um tema sensível naquela região e é um tópico importante de áreas hidroconflitivas. Além disso, a gente tem o conflito na Caxemira, que é uma disputa por uma região ali das montanhas do Himalaia, sabe? A região da Caxemira ela é disputada por ser uma posição estratégica militar. Então, por exemplo, é uma região elevada, já que está na montanha do Himalaia. Se você tiver acesso a esse tipo de região, fica muito mais fácil você reconhecer territórios inimigos, entende? Fica mais fácil de você combater tropas inimigas. Então, é uma posição estratégica. E a China, o Paquistão e a Índia, eles ficam assim com tensões naquela região, entende? Há uma disputa muito forte pela região da Caxemira e é um tópico interessante de se pontuar, já que é um conflito recente, né? Há tensões recentes sobre essa área. Uma questão muito interessante de pontuar é a relação política entre Índia e China. Basicamente, a China ela toma decisões todo dia para tentar melhorar o comércio dela e se alavancar na economia mundial. Isso é normal, né? Só que um dos atos que a China tomou é uma estratégia chamada de colar de pérolas. Olha só que sacada. A Índia ela pega portos estratégicos e domina esses portos. Ela possui uma influência muito grande sobre esses portos. E ela está envolvendo a Índia com esses portos dos quais ela tem influência, entende? Então é como se ela estivesse sufocando a economia indiana, sabe? É como se ela estivesse
excluindo a Índia do resto do mundo, sabe? E isso alavanca a China por um ponto e isso faz a economia indiana decrescer, entende? É um tópico importante de pontuar, principalmente porque eles estão num local onde há uma movimentação muito expressiva de embarcações. E um tópico que eu gostaria de colocar aqui também é uma questão da Tailândia. A Tailândia, ela é um país da Indochina e o governo tailandês faz muito tempo já isso, sabe? Isso é um projeto que vem desde lá de 1900 bolinha. Eu vou colocar o ano aqui certinho. Basicamente eles querem fazer um canal no meio da Tailândia. Olha só, o que acontece? Lá no Oceano Pacífico a gente tem um canal chamado Canal de Malacca, que ele passa ali perto da Tailândia, sabe? E a Tailândia ela não ganha nada com esse canal. Não, ela não ganha nada com esse canal. E passam milhões de navios com mercadorias do setor da indústria de computação, entende? Trazendo muitas coisas dos tigres asiáticos como componentes, sabe? E o que a Tailândia ela tá pensando em fazer? A Tailândia quer abrir um canal no meio do território dela para que os navios eles meio que cortem caminho, ao invés de vir, descer, pegar o canal de Malacca e subir, eles vão direto pelo canal da Tailândia. Esse é um projeto já bem antigo, é um tanto audacioso, já que algumas condições elas fazem com que o canal ele tenha algumas restrições, mas é um projeto muito interessante, porque isso de certa forma vai alavancar a economia da Tailândia. E a China, ela quer investir nisso. Olha só, a Índia ela se posicionou contra isso. Chegou na Tailândia e falou: "Migão, você não vai ter dinheiro para construir esse canal, cara. Não faz isso não." Só que daí o chinês falou assim: eu banco. Constrói canal. Tá, isso foi engraçado. E isso é muito interessante porque se conecta muito com aquilo do colar de pérolas, entende? A China tentando aplicar uma influência em um canal marítimo para tentar sufocar mais ainda a Índia, entende? Então você tem essa relação conflitiva na geopolítica entre Índia e China. E é uma questão muito interessante porque essa questão dessa construção desse canal ela é recente. Se eu não me engano, na Tailândia eles começaram a discutir isso mais a fundo em 2020. Eles montaram tipo um parlamento inteiro, um setor inteiro só para discutir sobre essa construção desse canal, entende? Então é um projeto que é bem prometido para o futuro e que a Índia vai querer muito investir nisso, já que ela vai querer continuar com a posição estratégica dela do colar de pérolas, certo? Bom, esse é um resumo de tudo que eu peguei nessa parte de geopolítica da Ásia do Sul. Então esse é o vídeo. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem, dê o like, se inscrevam no canal e ajudem o canal. Eu vou deixar alguns links para que vocês possam comprar os seus materiais de estudo, como lápis, caneta, papéis, para anotações, claro. Além disso, vou deixar um link para que vocês possam procurar livros do edital, entende? É muito importante você ter livros do seu edital. Então, dá uma procurada lá na Amazon. Vai aqui pelo meu link e assim você ajuda tanto o canal e contribui para o meu ideal também. Esse foi o vídeo, eu espero que eu tenha ajudado e é isso. Nos vemos na preparatória. Tudo por um ideal.